Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica, amém, queridos? Hoje nós vamos estudar sobre depressão, né? Vamos encontrar na palavra de Deus qual é o melhor remédio para vencermos a depressão, segundo a Bíblia, amém? Vamos estar orando agora. Quero orar, agradecendo a Deus. Pastor R, bem-vindo, já está aí. Agradecendo a Deus pelo nosso culto de ontem de aniversário. 53 anos que vai ficar inesquecíveis para todos nós, né? Um bom número de irmãos lá com a gente, né? E quero agradecer muito a igreja em Guapimirim, que saiu do Rio de Janeiro para estar celebrando conosco nossos 53 anos. O pastor Efraim foi um instrumento que Deus usou para abençoar a igreja. Graças a Deus por isso, né, irmãos? E louvado seja o nome do Senhor, porque ali todos que participaram deixaram para nós, assim, com uma alegria muito grande, não é? E o nome do Senhor foi glorificado. O pastor Hélio estava lá ativo, fazendo as gravações, transmissões também. E na terça-feira e na quinta-feira da próxima semana, nós vamos reproduzir aquela festa. Para quem não pôde assistir, em 2 cultos, com certeza vai abençoar ainda muitas vidas. Amém? Nós vamos orar, que hoje a nossa aula está um pouco extensa. E eu vou tentar transmiti-la toda, talvez passe um pouquinho do tempo, mas vou pedir paciência a vocês, porque o assunto é um assunto deveras muito importante e necessário para as famílias, para as vidas também. Vamos estudar sobre depressão, como
tratar a depressão segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, recebe a nossa gratidão por tudo que tem feito por nós, Pai. Nada merecemos, mas as tuas misericórdias, como disse Jeremias, são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Recebe a nossa gratidão por tudo que fizeste ontem ali, usando cada servo, cada serva, de maneira muito poderosa, Pai. Toda honra, toda glória ao teu nome, as consagrações dos novos obreiros. Foi também uma grande vitória para o ministério de São Miguel Paulista, a presença do nosso pastor João Crisóstomos, que fez um trabalho lindo, tanto de informação como de direção da parte da consagração dos obreiros. Pai, muito obrigado pela vida do teu ungido, guarda ele, continua usando, representou muito bem a nossa liderança, tanto nacional como estadual ali, como diretor que é da nossa São Paulo Sul também. Muito obrigado por tudo, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome. Agora, Pai, queremos orar pelo nosso caderno de oração, pelos pedidos que estão ali. Quero fazer uma oração especial pela caravana que veio do Rio de Janeiro com o pastor Efraim, com os outros pastores, com os obreiros que com ele vieram. Irmãos e irmãs, foi uma bênção muito grande a presença dessa igreja conosco. Pai, abençoa a viagem dele, como eles vieram guardados pelas tuas mãos poderosas, que retornem também abençoados pelo Senhor, guardados, protegidos, Pai. A Senhora entregando nas tuas mãos todos que já estão conosco, não esquecendo da nossa nação brasileira, os nossos poderes constituídos, abençoa, dirige, Senhor, e sobretudo a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Se conosco, capacita esse pequeno servo para tudo que temos para transmitir nesta manhã, Pai. Eu oro assim, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, estão aí os nossos irmãos, não é? Louvado seja o nome do Senhor, Pai do Senhor Jesus. Não está dando para ver tudo aqui não, mas você que está assistindo, seja na Kombi, na perua Kombi, né, como nós falamos, o Elias está aí dizendo, estou aqui, pastor, amém. Deus guarde vocês, abençoe grandemente, vocês foram muito importantes, né? Pastor José Perimates, eita, nosso presidente da regional, sempre ativo, presente ali, cooperando, ajudando. Irmãos, ali a glória foi do Senhor, e ele usou muitas pessoas. Mas ele era arcanjo, você chegou, você estava com a gente 5 horas de programação. Se você prestar atenção, quando eu abri o programa era 16 horas, quando eu fechei era 21 horas. Mas foi uma glória que ninguém quis sair. Amém, querido? Mas deixa eu ir para a escola, porque senão, se lembrar, nós vamos ter muito tempo para estar relembrando, né, ruminando, e como disse Jeremias, em Lamentações 3:21, quero trazer a lembrança, quero trazer a memória, aquilo que possa me dar esperança. Glória a Deus. Rosângela Fraustes, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, vamos ao louvor, né? 545 do nosso cantor. Vamos lá, vamos começar a nossa escola, né? Amém. Glória a Jesus. Vamos lá. ...545 do cantor cristão. Amém, Rosângela. Vamos, jovens da luz da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem,
vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Agora nós já vamos entrar no nosso estudo, porque temos muito material para vocês nesta manhã, não é? E com certeza o Senhor tem uma palavra para o teu coração, para você que está viajando aí nessa Kombi com Elias. Um abraço do pastor Gênesis. Amém? Vocês todos que estão nessa van também. Então que Deus os leve como trouxe, debaixo das suas mãos poderosas. E vocês que estão comigo, todos são bem-vindos. Amém, queridos? E nós agora vamos já estar meditando na nossa aula, porque a nossa aula vai falar sobre depressão, não é? Primeiro eu quero aqui comentar a palavra de uma psicóloga e depois já vou estar entrando, não é? Eu não vou ler os textos porque eu vou comentá-lo durante a escola, mas está em 1 Reis 19, 1 a 18, Vocês sabem que o profeta Elias viveu um momento de depressão muito forte, não é? E você veja que a depressão é exatamente o que é a depressão, não é? São consequências de tudo que nos assedia, que nos tira do nosso possível equilíbrio ou de domínio. Nós nos sentimos assim, não é? Alguma coisa muito forte sobre nós. Elias foi para o monte, enfrentou aqueles 850 profetas, eram 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, né? E todos eles estavam ali desvirtuando o povo de Deus, não é? Quem era Deus, Baal ou o Senhor era Deus. Aí estão Osias e Elzira, bem-vindos, queridos, Deus abençoe. Então o que acontece? O homem de Deus ele tem que estar sempre ali, alertando como o atalaia de Deus, e Elias era o atalaia daquela época, e Deus mostrou a ele, porque, irmãos, o homem de Deus tem que ter conhecimento de Deus, confiança em Deus, para que ele vá fazer a obra de Deus e não titubeie diante das adversidades. E Elias ainda enfrentou ali, está aí esse texto todo do 1 ao 18, né? Nós vamos ver contando a história dele, que ele vence 850 profetas falsos e depois corre de uma mulher, não é? Mas eu não vou julgar Elias, porque todos nós temos os nossos momentos e que precisamos é buscar em Deus, nos refugiar em Deus, confiar em Deus e ter certeza que está na direção de Deus, porque aí nada nos impede de fazer a obra dele, amém? Mas vamos lá. Vamos falar, o texto nosso é esse aqui, né? A resposta bíblica à depressão. Vamos ouvir primeiro a Débora Teixeira, psicóloga. Ela diz assim: o desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Há esperança para quem luta contra a depressão. Aqui é Débora Teixeira, eu peguei esse trecho da palavra dela, achei muito interessante. Vamos lá. A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora não use a palavra depressão, traz versos que descrevem a tristeza e tristeza profunda e mortal. A tristeza de morte me cercara, que é o salmista, né? E torrentes
de impiedade me assombraram. Está lá no Salmo 18, versículo 4. Ainda o Salmo 119, 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Era um pedido do salmista. Ainda temos aqui Jeremias 8, 18 falando: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Vamos aqui para Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Agora, continuando aqui com o Salmo 31, 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. É o Salmo 31, 9. Nós vamos agora para Jesus, o nosso mestre paradigma, né? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhes: então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Era o Senhor Jesus. Ainda um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 36 a 39. Agora eu vou para Isaías 53, 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Está lá Isaías 53, 3. Aqui está essa série, essa lista de homens que experimentaram a tristeza, a depressão. Então, irmãos, vamos falar mais sobre o assunto. Algumas versões dizem homens de dores que sabem o que é sofrer. Na Bíblia não há um texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui base bíblica. Podemos encontrar o relato de algumas pessoas que atravessaram momentos em que desejaram a morte. Talvez um ponto em comum entre eles seja uma tensão, ressentimento, mágoa ou estresse, envolvido expectativas frustradas, e isso tudo sempre relacionado com outras pessoas. Elias pode ser considerado um exemplo clássico de alguém que passou pela caverna da depressão. Você pode ler isso, como já disse, né? Lá em 1 Reis 19. O texto descreve Elias num momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele chegou ao servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Jeiese, que é símbolo, né? Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Está lá no 19, 3 a 5. No capítulo anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal e mais, não é? 400 profetas de Baal e 450 profetas, né, de Azera. Agora tem uma única mulher, um contraste entre coragem e medo. É muito fácil você questionar, ou julgar, ou desqualificar pessoas quando diz: o senhor está com depressão? Que é isso, meu irmão? Você é um crente, confia no Senhor. Nós não podemos deixar de ter essa palavra de ânimo para dar às pessoas, mas respeitar o momento das pessoas, não é? O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte. Mas nessa fuga passa a ver a morte como solução para o seu medo. Isso é muito sério, mas a depressão às vezes leva a pessoa ao suicídio. Nós vamos falar sobre isso, né? O curioso, irmãos, o que eu fico imaginando, me permitam agora falar um pouco de mim também,
não é? É que não obstante ele ter medo da morte, lá no projeto de Deus ele nunca morreria, não é? Subiu, não é? No redemoinho que o levou à presença de Deus, não é? Então você veja bem, às vezes você está com medo de uma coisa e você nem vai passar por aquilo. Mas deixa eu continuar. Embora a depressão seja um termo que não é discutido na Bíblia, certamente essa doença estava incluída nas aflições que Jesus anunciou que teríamos no mundo. Está lá em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, não é? Aí você diz, mas ele venceu porque era Deus. Não, mas nós também vamos vencer. Está lá na primeira epístola de João, no capítulo 5:4. Aquele todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos lá. Em outros textos, parece que Jó, Moisés, Jonas, Pedro e muitos outros personagens bíblicos sofreram depressão. Esses exemplos, acompanhados de numerosas referências da tristeza, dão uma amostra do realismo que caracteriza a Bíblia. O desespero realístico é colocado em contraste com a esperança. Esperança tem que estar sempre viva no nosso coração, olhando para Jesus. Os problemas vêm, as lutas vêm, as dificuldades nos cercam. Todos nós temos os nossos momentos de dificuldades, não é? Mas a esperança, né? Não mais, aí você bota aquele masco e derruba tudo que estava te incomodando. Eu tenho um Deus que é por mim, nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, como diz o apóstolo, quem será contra nós? Vamos lá. A Bíblia não enfatiza tanto o desespero humano, mas sim a fé em Deus e a certeza de que gozaremos uma vida abundante no céu, se não pudermos desfrutar dela aqui na terra. Não é? Está lá em Mateus 5:12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lá em Romanos 15:13 diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Por isso é que o Senhor nos deu o Espírito Santo. É o que ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo está aí te ajudando. O que você precisa é não entristecer o Espírito Santo, porque ele está aqui te orientando para que você tenha uma vida de acordo com os padrões de Deus. Satanás tenta estar sempre nos assediando, como diz o escritor aos Hebreus, é o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Olhando para Jesus, colocando a nossa esperança nele, procurando sobretudo imaginar, ler a palavra do Senhor, é o que diz o Salmo 1, bem-aventurado é o varão, é a varoa, é o moço, é a moça, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quando diz conselho dos ímpios, você vai encontrar os conselhos dos ímpios nas novelas, nos filmes, na internet, às vezes até em crentes que estão mais desviados do que firmados com o Senhor. Não, o que tem? Não é bem assim, Deus. Irmão, procure pautar, procure que a tua vida esteja sempre de acordo com este livro. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. É dessa maneira que você começa a vencer também a depressão. Mas vamos lá, resposta bíblica à depressão. Agora eu vou usar um pouco a revista, né? Tópico 1, causa da depressão. Tudo tem uma causa. Vamos aqui agora meditar. Primeiramente, precisamos desmistificar as causas da depressão. Não é verdade, por exemplo, que a depressão seja sempre resultado de um pecado pessoal ou falta de fé em Deus. Também não é verdade que toda depressão seja causada por autopiedade, ou que seja errado um cristão ter depressão, ou que os estados depressivos podem ser curados através de exercícios espirituais. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Há muitas ideias. Nós precisamos sempre procurar. Meu irmão, a Bíblia diz que se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Está lá em 1 Pedro 4:11. Você está tirando da onde essa instrução que você está me dando? Vamos ser bereanos, né? E eles examinavam nas Escrituras todos os dias para ver se as coisas que estavam sendo ensinadas
tinha base nas Escrituras. Se você pautar, se você tiver a tua vida assim tão familiarizado com a Bíblia, quando você for cercado de conselhos, de ideias, de instruções que não tem nada a ver com a verdade, você vai estar resguardado de seguir essas ideias. Mas vamos lá. Os crentes, como todo mundo, estão expostos a essa doença. Está lá no Salmo 42, 3 e 6, que faz parte da nossa lição. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta todo o tempo, onde está o teu Deus? Porque na hora que você se mostra frágil, se mostra envolvido, se mostra oprimido, se mostra assim tão, sem, vamos dizer assim, sem ânimo, então, irmão, você prega, que Deus que você tanto fala não está na tua vida? Aí vamos aprender, né? O que diz o salmista, porque esse Salmo 42 é de uma importância muito grande para meditarmos nele, não é? Quando me lembro destas coisas, eu continuo lendo o Salmo, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzido a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Agora você vê, você vai para a igreja, se alegra. Imagine, né, você que esteve ontem ali comigo, né? Muita gente que está aí esteve ontem ali na nossa festa dos 53 anos. Foram 5 horas com a graça de Deus derramada sobre aquele grupo que estava lá, muito abençoado, não é? Mas você depois volta para a sua realidade. Você vai ter que enfrentar a sua realidade. Há pessoas que saíram daqui, chegaram em casa e encontraram as coisas não tão como gostaria. Mas você tem que chegar levando aquela força que Deus te deu quando você estava na presença dele. E aí você tem que fazer essa oração que o salmista teve, porque a tua alma, a tua vida vai começar a reclamar com você. Então olha que ele diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por quê? Então ele mesmo responde, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso a ti me lembro, desde a terra do Jordão, desde as alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Então veja o que o salmista está dizendo, você enfrenta a sua luta, você enfrenta a tua prova, mas você tem que dizer, por que você está assim, minha alma? Espera no Senhor, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É isso, você está depressivo porque as coisas não estão andando como você gostaria. Isso acontece, amados, com a gente, acontece sim. Mas o que você precisa fazer? Não, mas eu tenho um Deus que é por mim, Ele vai me ajudar. Olha, confia, vai lá para o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Porque você tem que ter essas saídas, porque você tem um Deus que é por você. Enquanto você andava no mundo, sem o Cristo, sem esse Cristo maravilhoso que veio às nossas vidas, tudo te incomodava e você não tinha solução. Mas agora você tem um Senhor que está do teu lado, que você um dia entregou a sua vida para Ele. É em oração que você vai encontrar força. Vamos lá para 2 Coríntios 1, de 8 a 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, que é Paulo contando as experiências dele. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só o que ele fala. Todos os grandes homens de Deus tiveram seus momentos. Aí você diz, mas por que Deus não impediu que isso acontecesse? Ora, meus irmãos, é na aflição, é na provação, quando tudo está parecendo contrário, que você vai mostrar a fé que você tem no teu Deus. Porque é nessa hora que você prova que você confia em Deus. Eu sempre vou trazer o caso de Jó à memória, porque Satanás disse para Deus, se você tirar os bens dele, ele vai blasfemar de você. Depois que ele tirou tudo, voltou e disse, não, mas se pele por pele, se você trocar na saúde dele, ele procurou todos os meios para provar que o homem de Deus, na depressão, ele vai delirar e vai abandonar o Senhor. No caso de Jó,
Mas Jó foi contundente, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois que a saúde dele ficou um 0 à esquerda, a mulher chegou a dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você vai condenar ela, mas ela estava vendo a dor, o desespero daquele homem. Aquilo ela fez também por amor, é difícil nós entendermos isso, porque uma vez eu preguei sobre as qualidades da mulher de Jó, o pastor disse para mim, pastor, não pregue isso não. Aquela mulher tinha um quê de valor? E quando eu preguei, eu disse, pastor, eu não tinha pensado por essa parte. Ela ficou com aquele homem até o fim de tudo e depois foi usada para devolver os 7 filhos e as 3 filhas que ele tinha perdido. Ela estava ali, expressou, porque às vezes a gente não vigia e sai mesmo, né? Que depressão que aquele homem estava, que depressão que aquela mulher estava. Mas nós temos um Deus que é por nós. Na hora da depressão, na hora da sua dor, na hora da sua aflição, não desista. Não é? Como aquele cantor que disse, se tu fizer, tu é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu não te adoro pelo que você faz, eu te adoro pelo que tu é. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. O Deus que nós servimos. Não importa as circunstâncias, porque se eu passar pela circunstância, pelo peso, pela dor, pela aflição, Ele vai estar do teu lado, te consolando, te ajudando. Você vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Não sei se vai dar para eu terminar não, porque eu vou dizer para vocês, está descendo e eu não posso deixar de entregar para vocês. Vamos lá. E a depressão pode ter causas variadas. Vamos aqui analisar essa parte. Primeiro, causa física. Vamos lá, privação de sono, falta de exercício físico, efeitos colaterais de determinados medicamentos, doenças ou dieta imprópria, daí a necessidade de cuidarmos bem do nosso corpo, mente e espírito. Que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados. Temos que cuidar. Temos que cuidar da nossa comunhão com Deus, que é o espiritual. Né? O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Então, a adoração é espiritual. Você não pode entrar na igreja e achar que só pelos gestos, só pelos movimentos, só pelas coreografias. Não. Tem que haver lá de dentro adoração no que você está fazendo. Você está cantando, tem que estar adorando. Você está pregando, tem que estar adorando. Enfim, a tua comunhão com Deus é preciosíssima. Por isso que o Senhor disse, o Pai procura tais que assim o adore. Como? Em espírito e em verdade. Porque você está no corpo, esse corpo está contaminado, não habita bem algum, mas você tem que agora pegar esse corpo, renunciar às vontades dele, dominar os sentidos que querem fazer com que você faça o que está todo mundo fazendo. Essa é a tendência, queridos, é você achar, as pessoas ligam as novelas, começam a seguir as novelas, o homem tá com uma mulher, separa, já está com outra, depois já está com outra, já está com outra. Alguém numerou uma determinada pessoa aí que já casou 18 vezes. Quando vai parar? Isso daí, aonde está o Deus da Bíblia para você dizer que, mas eu acho que tem, eu também experimentar mais um, mais outro, e etc. e vai... E você está tropeçando na palavra, daí a necessidade. Este corpo, nós vamos diante de Deus prestar conta tudo que fizermos através do corpo, seja o bem, seja o mal. Um dia, você, eu, todos nós vamos dar contas. Daí a necessidade de tomarmos cuidado com o que fazemos com este corpo. Porque tudo que Satanás usa, porque ele sabe que essa carne está caída. Ela foi caída, foi contaminada lá no Éden. Né? Quando o homem pecou, ele contaminou este corpo. Como nós vamos fazer? Daí a necessidade de vivermos uma vida de renúncia. Comunhão com Deus. Por quê? Como está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aí, queridos, você não é de você, não é? Eu vou lembrar de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma. É aquilo que eu disse, quando você é dominado, vira vício. Quando você domina, você se mantém equilibrado. Tá bom, isso daí, mas eu não.
Eu não. Eu tenho temor de Deus. Eu sempre vou trazer à memória quando a mulher de Potifar chamou José e disse que se deitasse com ela. Né? Naturalmente, José, aquele homem belo, né? Porque o homem de Deus é bonito mesmo, é isso mesmo, mas ele tem que ter temor do Senhor. Ele temeu a Deus, ele disse assim: não pecaria contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor, falando de Potifar. Então ela deu uma confusão lá e ele foi e pagou o preço. Irmãos, a gente às vezes somos injustiçados, nós vamos deixar nas mãos de Deus, vamos viver a nossa vida em paz com o Senhor. Mas ele vigiou, ele não cedeu, né? Eu vou me lembrar daquele hino que a nossa Rose Nascimento canta: não ceda, não ceda, ceder é pecado, não é isso? Então o que fazer? Ter a palavra de Deus, como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como é bom você ter e manter essa comunhão com Deus, porque essa comunhão com Deus é o que há de mais precioso na sua vida cristã. Porque enquanto você estiver meditando, não é, na palavra de Deus, guardando no coração para não pecar contra o Senhor e procurando praticá-la também, porque você está sendo assediado de muitas informações, mas o Senhor vai continuar salvando com a pregação do Evangelho, como Paulo diz, pela loucura da pregação, que para o mundo é loucura, mas para Deus é glória, vida e preparação para a eternidade. Amém, queridos? Deixa eu continuar. Não há evidências de tipos de depressão que acometem os membros de uma mesma família e podem ter origem genética. Então, deixa eu repetir. Há evidências de tipos de depressão que acometem os membros de uma mesma família e podem ter origem genética. Vamos lá. Isso é difícil de comprovar de forma conclusiva e os relatórios das pesquisas são às vezes contraditórios. O fato é que não somente a depressão, mas também outros males na humanidade podem ser transmitidos de geração para geração, pois assim como Adão, nós também continuamos a gerar filhos à nossa semelhança e conforme a nossa imagem. Um filho, uma filha, como é que é o nosso lar? Irmãos, o pai, a mãe, da maneira com que ele trata, primeiro a palavra de Deus, primeiro os ensinamentos de Deus. Como é que você leva para o seu lar os ensinamentos que você recebe na igreja, que você recebe de mensagens que você tem chegado até o teu coração? Que a palavra de Deus está influenciando na tua vida. Porque não adianta, meu irmão, você cantar hino, louvar, glorificar, falar língua estranha, pular dentro da igreja e quando chegar dentro de casa, não ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Você vai na igreja receber a palavra. Tem pessoas que chegam na igreja, assistem o culto, vê aquela glória toda. E qual foi a mensagem que o pastor pregou? Que texto ele usou? Como é que foi? Foi glória por uma... Pergunta a pessoa qual foi a mensagem, não lembro da mensagem, não lembra do texto, não lembra de nada. Que influência essa palavra vai fazer na vida, ou tudo que Deus fez no tempo vai fazer numa vida que esqueceu de tudo. Ela não guardou nada, ela não soube aproveitar o que Deus lhe deu ali. Como ontem tivemos o privilégio de ouvir o pastor Efraim com uma mensagem restauradora, uma mensagem que não tinha nenhum outro objetivo a não ser fazer com que os crentes olhem para a palavra de Deus e entendam que a palavra de Deus tem que reger as nossas vidas. E outra coisa mais, que ele foi muito contundente: restauração é a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia. Não adianta eu lembrar do que aconteceu no passado, eu disse isso, não sou saudosista, mas uma verdade nós temos que guardar. Nós estamos vivendo dias de mudanças drásticas nas vidas, na sociedade. Como é que a igreja tem que viver? Como é que nós temos que viver? Não, pastor, nós somos modernos. Hoje a igreja tem que fazer isso. Tem nada não, tá vendo? O pastor está lá pregando e a outra mulher dele está lá no púlpito. Uma vez um pastor foi pregar numa igreja e começou a falar contra o divórcio, o novo casamento, e o pastor se torcia todo na cadeira, e ele falando contundentemente sobre a Bíblia. Não, meus irmãos, a Bíblia não mudou, antigamente era pecado, agora não é mais. Que história é essa, pastor? Não é verdade, pastor? E o pastor se mexia na cadeira, ele falou: tá vendo, meu colega aí deve estar sofrendo com esse problema. Depois o pastor chamou ele
na secretaria e disse assim: meu irmão, você hoje foi terrível. Gostou, pastor? É Deus que falou, né? Não gostei não. Porque a minha outra mulher estava lá assistindo e eu já estou com uma mulher nova e o senhor está pregando contra o que eu estou vivendo. O que é isso? Não convido mais o senhor não. Irmãos, Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. O que era pecado em 1976 continua sendo pecado hoje. Porque em 1976 não tinha divórcio no Brasil, as igrejas guardavam isso. Em 1977, o divórcio entrou no Brasil e as igrejas abriram a porta, está aí, né? Então, o caso, o pastor está pregando, não é? E a outra mulher dele está ali, irmãos. E a palavra de Deus aonde fica? Não, pastor, mas isso daí nós não entendíamos, nós temos que interpretar e adaptar, como está dizendo o chefe religioso, não. A Bíblia tem que ser reinterpretada e adaptada à nova realidade. Nunca o homem pode fazer como já fizeram a Bíblia inclusiva, não é? Então aí fazendo muito cuidado, é bonita, mas ela está colocando ali coisas que contrariam os princípios da palavra de Deus, que é imutável. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado. Foi essa mensagem que nós ouvimos. O que aconteceu? Por que tantas mudanças? Aí eu disse uma palavra que preguei na terça-feira da semana passada. Foi o que disse Josué, depois de, segundo alguns estudiosos, 25 anos lidando com o povo, tirando o povo da idolatria. E ele disse: vocês agora vão escolher a quem vocês quiserem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje dentro das igrejas é isso, queridos. É isso que nós precisamos fazer. Porque estamos vendo crentes do nosso lado que estão se modificando. As irmãs já não estão guardando aquele princípio que nós iniciamos. Este homem que está aqui, eu estou há 60 anos nesta obra. Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 76. Vou lhes dizer, as irmãs chegavam nas nossas reuniões, que essa obra foi levantada pelos batistas, homens de Deus, a Igreja Batista, irmãos. Amo essa igreja, Assembleia de Deus, amo essa igreja, presbiteriana, amo essa igreja, metodista, amo esse povo. Queridos, presta atenção numa coisa, e na Igreja Batista há uma certa liberdade, mas as irmãs chegavam nas nossas reuniões, desculpem aí, não estou fugindo do assunto não, chegavam nas nossas reuniões modificadas, que eu brinco, irmão, não, meu irmão, Deus falou comigo, e essa roupa, minha irmã? A minha esposa, Márcia Costa, que dorme no Senhor, ela aceitou nessa obra em 1964, eu já estava há 2 anos. Quando ela veio, ela era cantora do Bangu, vocês que são do Rio de Janeiro, o Clube Bangu, ela era cantora, ia para o Maracanã, cantava. Suas roupas eram as roupas da época, saiu no meio da coxa. Ela teve um encontro com Jesus, pegou aquela roupa toda e tornou-se uma mulher de Deus. Nos 54 anos e 5 meses que eu vivi com essa mulher de Deus, ela tinha aquela roupa decente, para onde ia, estava sempre com a sua roupa, para onde ia, colocava o seu véu. Estávamos convidados pela igreja, desculpe, eu vou ter que fazer em 2 partes, que está descendo, eu tenho que entregar, irmãos. Então, veja bem, fomos para a igreja em Belém do Pará, onde nasceu a Assembleia de Deus, pastor Firmino da Anunciação Gouveia, não é? Estávamos lá, uma igreja que tinha naquela época, em 1982, ela tinha 25 mil membros, e a irmã Márcia foi lá e botou o véu dela e cantou. Ficamos 13 dias com aqueles irmãos. A princípio se estranharam, por que a irmã Márcia está de véu? Então, o que acontece? Passamos lá 13 dias. Em 13 dias, ganhamos 113 almas. Quando voltamos, os pastores nos levaram ao aeroporto para viajar para o Rio de Janeiro de volta. E aí eles disseram para mim e para a irmã Márcia, pastor Gênesis, irmã Márcia, essa Assembleia de Deus de Belém do Pará tem as portas abertas para os irmãos. Quando desejarem, venham estar conosco. Queridos, Deus é imutável. Deus é imutável, mas nós estamos encontrando muita dificuldade. Encontro isso na igreja de São Miguel Paulista, onde eu estou.
Eu fico olhando irmãs, mas naquele tempo, meu irmão, naquele tempo as pessoas se quebrantavam, as pessoas queriam servir a Deus, as pessoas queriam agradar a Deus. Será que estamos continuando querendo agradar a Deus ou agradar a nós mesmos? Talvez agradar as colegas ou os colegas de trabalho, talvez agradar a família. Não, mas você está velha, você está esquisita, você tem que ficar nova. Você tem que ficar nova espiritualmente, não é? Quero voltar ao primeiro amor. A gente canta isso com sede de voltar ao primeiro amor, mas há um preço a pagar, sobretudo nessa sociedade corrompida que nós estamos vivendo, irmãos. Os dias são escuros, mas nós estamos aqui, Deus, me ajuda, mas nós estamos aqui como luzeiros. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Foi essa mensagem que nós ouvimos ontem. Onde está? E o pastor foi muito contundente e objetivo. Ele abriu e leu a Bíblia. Agora eu vou lhe dizer, nada podemos contra a palavra, senão pela palavra. Então a minha tônica vai ser essa. Quando você vê o irmão, a irmã assim enfraquecido, ora por ele. Mas você pode dizer para ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o pastor não está falando nada. Josué cansou, 25 anos falando, 25 anos orientando, né? Vocês não têm jeito, como ele diria, né? Eu disse isso ontem no final daquela mensagem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa atitude tem que ser pessoal, porque estamos vivendo dias difíceis, desculpe aí, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui no nosso tema. Outras pesquisas encontram uma ligação entre depressão e a química do cérebro, que pode ser curado por medicamentos antidepressivos. Existem tratamentos patológicos, nós não podemos desprezar isso, certo, querido? Nós temos aqui o Arquibaldi, ele sugeriu que a depressão de Elias, logo após o seu encontro com os profetas de Baal, que está lá em 2 Reis 19:18, foi provavelmente um exemplo de depressão pós-adrenalina, de causa fisiológica, que frequentemente acomete pessoas que experimentam tensão emocional elevada recente. De fato, né? Ele ir para o monte lá, com o rei Acabe, com aqueles 850 profetas ali se retalhando, clamando Baal, Baal, Baal. E ele ali com a graça de Deus, porque, irmãos, quando a graça de Deus está na vida da gente, a gente faz coisas que depois a gente pensa, meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas não foi você, foi Deus na tua vida. Deixa eu continuar aqui. Apesar de muitas pesquisas nessa área, os cientistas ainda não sabem se são os pensamentos depressivos que provocam alterações bioquímicas ou desequilíbrio químico no cérebro que provoca a depressão. Vamos lá. A segunda é a causa psicológica. Vamos ver lá. Estatísticas assombrosas concluíram que fatores psicológicos de desenvolvimento interpessoais, espirituais e outras influências não físicas são a causa de muitos problemas depressivos. Vamos lá. Vou tentar pelo menos fazer essa parte aqui, depois eu paro e continuo domingo que vem. Causas ligadas à própria vida e à família. Olha aí. Acontecimentos importantes passados da infância ou em qualquer fase do desenvolvimento humano ligados ao contexto familiar pode levar à depressão no momento próximo ao fato em si ou muito tempo depois. Vamos para Jó. Jó, no capítulo 18 e 19, nós lemos. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. 2:9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Agora você vai comparar com 3:23-26, que diz, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água,
porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Imagine Jó exteriorizando sua luta, sua prova, e nós as temos, irmãos, nós as temos, né? Vamos lá, na parte B. Estresse e as perdas importantes, causas da depressão. Vamos lá. É bem conhecido que o estresse da vida pós-moderna estimula o surgimento de depressão, principalmente quando nos sentimos ameaçados ou quando somos afetados por perdas na área financeira ou de entes queridos. Não tem jeito, a coisa fica. Ainda há sim um porquê, né, pela perda da minha Márcia. Mas logo vem o Senhor e diz, ela cumpriu o tempo dela, agora é você. Então é no Senhor, é no consolo, é no conforto do Senhor que você vai encontrar resposta para a sua depressão. Desespero diante da impotência. Pior coisa que tem é quando você vê a luta e não encontra forças ou meios seus para resolver, não é verdade? Mas vamos lá. É frequente alguém ficar deprimido quando se sente impotente para resolver problemas que surgem, quando entende que não há nada que se possa ser feito para aliviar o seu sofrimento. Você já imaginou? Você olha para um lado, olha para o outro. Eu imagino a depressão daquele povo de Israel, quando o faraó vem atrás e olha o mar, com aquelas águas, o mar vermelho. Olha para um lado, montanha, para o outro lado, montanha. E agora? E olha para trás e vem faraó furioso, não é? Você não vê saída. Vamos ver Jó aqui no capítulo 6, 11 a 13. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Tem hora que você olha e não vê saída. Como eu vou encontrar saída para minha luta e para minha prova? Queridos, vamos lá. Vamos lá, pensamento negativo. Oh, meu Deus, como isso nos advém quando nós não temos uma saída para o nosso problema. Os pensamentos de uma pessoa muitas vezes determinam o modo que ela se sente. Vamos ver lá Provérbio 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come, bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Que coisa tremenda, não é, irmãos? Porque muito cuidado com os pensamentos negativos. Ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não tente, porque você não vai conseguir mesmo. Porque você está olhando para a sua capacidade, para a sua força, ou procurando ajuda em alguém. Olha, a nossa ajuda é como diz o salmista, levanto os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Ali é uma pergunta, tem uma interrogação no final. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O verso 27 de Provérbio 27, 19 diz, como na água o rosto corresponde ao rosto, vamos lá, como na água o rosto corresponde ao rosto, porque o que é que você vê no espelho da água? O seu rosto, né? Assim o coração do homem ao homem. Então, se você se vê mal, se você se vê derrotado, se você vê sem condições, se você acha que não vai dar, nem tente, né? Ah, eu não vou fazer essa prova não, porque eu não vou passar. Mas você já está dizendo que eu não vai passar? Estude, não é? Prepare, obviamente, que você não vai. Me lembro quando eu estava fazendo prova no Exército, que eu entrei no curso, eu ia fazer carreira, né? Ia fazer, depois vi que não era meu lugar, né? Mas aí o capitão, que era o professor, chegou aí, não adianta aí não, ele sabia que eu era crente, não adianta pedir do céu, não sabe, vai responder, se não sabe, é uma verdade. Você tem que ser lógico nessa parte, se você se preparou, vai com confiança. Eu já fiz prova que eu sentei para fazer tranquilo, tinha estudado, tinha me preparado, assim é, não é? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Se você acha que não vai dar certo, não vai dar, nem tente. Se você acha que você não vai conseguir, não vai dar. Não é isso? Aqui, ó, de acordo com o psiquiatra Aaron Beck, terapia cognitiva. Eu vou repetir, terapia cognitiva. As pessoas deprimidas têm pensamentos negativos sobre o mundo
e as experiências de vida, e sobre si mesma e sobre o futuro. Pense bem, pede a Deus, Senhor, me livra desse negativismo. Não, eu tenho um Deus que é problema, você não tem nada, você está enganado, eu não tenho nada para você, mas eu tenho tudo. Como diz o Corim, quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Oh, Jesus, eu tenho que parar. Irmãos, eu vou parar. Eu vou parar porque ainda não estou na metade. Ainda não estou na metade. Eu continuo essa aula no próximo domingo. Mas eu estou falando exatamente sobre depressão, usando também o lado científico para poder trazer informações didáticas também daqueles que estudaram, porque é uma verdade, né? Alguém despreza a psiquiatria, a psicologia, não, vamos ouvi-los. Não é? Meu filho é psicólogo, né? E é cristão, né? Às vezes ele entra por esse caminho e depois, de maneira muito sorrateira, ele mostra que é um Deus por detrás de todas essas dificuldades humanas que pode ajudá-lo, e muitas das vezes ele faz isso com muita sabedoria, né? Que hoje o professor tem que tomar cuidado, né? Para não ultrapassar, ele tem uma grade, tem que obedecer ela, não é? De maneira que só Deus para dar sabedoria. Queridos, domingo que vem é muito material. Você que está viajando aí, Elias, domingo que vem, garanto a você, nós vamos concluir essa aula. Eu não quero apressar nem estender demais, amém? Então agora nós vamos estar querendo cantar, vamos cantar o 137 da nossa harpa, mas deixa eu marcar aqui primeiro, porque domingo que vem eu quero que... domingo continua, pronto, aqui, eu já botei aqui, sabe como é que é, né? Eu tenho comigo uma coisa que você também tem, quando eu não lembro, eu esqueço. E eu não quero esquecer, não. No próximo domingo eu quero vir continuar exatamente aqui. E você comigo, se Deus quiser, né? Já está aqui. Agora sim. Agora eu posso continuar no próximo domingo. E te convido agora, abre o seu cantor do 137. Vamos louvar o Senhor com este louvor, porque este louvor, ele também traz para nós, né, a responsabilidade que temos neste livro sagrado, né? Vamos lá? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos, louvado é o nome do Senhor, né? Você que continua comigo aí, Celiane, Arcanjo, juntos, né? Celiane ontem ficou 5 horas com a gente, né? Assistindo lá do celular, que ela recebeu o Miqueias tem pouco tempo, o Miqueias tem que ser muito bem cuidado. Quero ver esse Miqueias aí, muito abençoado. Júlio, domingo, querido, bênção ontem, né? Então, querido, nós estamos já encerrando nossa escola, agora queremos conhecer os nossos aniversariantes. Ontem, a missionária Rosemary estava completando aniversário, mas não fez a sua festa. Foi lá, está conosco, e foi uma bênção, oramos por ela. Parabéns, Rosemary, também parabéns a todos vocês que completaram aniversário esta semana, amém? Vamos dar o texto, o versículo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Agradeça a Deus. Rosângela Fraus está aí. Deus te abençoe, querida. Sempre juntos. Jesus está conosco para segurar nossas mãos
e nos livrar da depressão. No próximo domingo eu continuo. Com certeza você tem muito ainda para receber, porque eu uso a revista, mas também faço pesquisas para trazer e instruir didaticamente vocês também sobre este assunto que também tem tratamento patológico. Nós temos que entender isso, né? Jamais desprezar. Agora a solução. Já tive, vamos dizer, não competindo com a medicina, mas vendo Deus entrar para libertar vidas, não é? Que precisavam, não é, do socorro de Deus e que a medicina não tinha resposta, mas Deus sempre tem. A depressão também. Domingo próximo nós vamos encerrar, amém? Agora nós vamos encerrar este trabalho. Quero te convidar para as 12 horas, ao meio-dia, nós temos o nosso clamor do meio-dia, né? E eu quero dizer aos irmãos de São Miguel Paulista, sede, nós estaremos às 16 horas com a nossa escola bíblica e à noite com o nosso culto. Hoje nós temos, o nosso trabalho de hoje vai ser sobre... já é o terceiro domingo? Bom, não sei, vamos ver lá, que agora a memória do velho aqui parou. Deixa eu ver que domingo é o de hoje, mas eu tenho a folhinha aqui na minha mão, dá para ver, né? Primeiro, segundo, hoje é o terceiro domingo. Sabe o que quer dizer o terceiro domingo? É o domingo da oferta para o nosso sítio. Nosso sítio, não está esquecido, não é? Não está esquecido. Está tudo caminhando para nós irmos lá com o proprietário, fechar o negócio e tomar posse do sítio. Nós vamos tomar posse do sítio e lá os irmãos já estão com seus propósitos lá. Nós temos um grupo bom de irmãos que vão estar dando assistência, trabalhando lá, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor Gênero não esqueceu, não. Está aí ativo, tem que fazer tudo, né? Que tem que fazer e glória a Deus. Enquanto tiver fôlego aqui, eu não paro. Quando eu parar, e vocês continuam, porque eu vou estar na glória lá. Não vou dizer que estou assistindo, não. Porque lá na glória, eu não vou ter tempo para ver essas coisas, não. Certamente alguma coisa para o Gênesis fazer lá na glória, como acontece com Elias, como aconteceu com Moisés, estavam lá com certeza nós não vamos parar. Vamos só sair dessa dimensão da humana e terrena para entrar na eterna com o Senhor e começar a trabalhar com Ele lá. Essa é a minha visão. Ah, não, a gente fica dormindo lá no pó. Você fica lá se você quiser. Deus tem planos na minha vida aqui e lá, e isso que eu quero estar nas mãos do Senhor trabalhando. Né? Louvado seja, vou parar, irmão, porque a coisa aqui não para, não. Muito obrigado pela tua companhia. Você que está viajando para o Rio aí, dentro dessa perua com Elias, ó, Deus segura a mão de vocês. Não sei se o Elias ainda está ligado, porque às vezes cai, né? A gente não tem, assim, às vezes, condições de estar ligadinhos, né? Então, louvado é o Senhor. Mas quero te convidar, às 18 horas nós estaremos com o nosso culto público lá da sede, e todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista. Tá de parabéns, Juscelia, vocês aí no Paranapanema, dá um abraço do pastor Amadeus. A presença de vocês foi muito importante ontem lá, como de todas as igrejas. Nós tínhamos as 10 igrejas de São Miguel Paulista lá representadas, sem falar em outros companheiros que estavam lá conosco. Tinha representante de Guarulhos, de Guaianazes, né, de São Bernardo do Campo, enfim, outros estiveram lá. Foi uma festa maravilhosa. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Amém? Terça e quinta você vai poder assistir, não é, um pouco dessa festa. Foram 5 horas. Eu olhei no relógio quando abri o programa, 16 horas. Olhei no relógio quando eu desci do púlpito, eram 9 horas, 21 horas. Muita alegria, muito gozo, e o povo saiu muito alegre e edificado. Amém? Logo mais, 18 horas estamos juntos, mas também vamos ter o clamor das 18 horas. E vamos orar que o nosso pastor Elci Santana está lutando, né, para que o programa, uma audiência com você, Deus, continue sendo todos os dias. Não está acontecendo todos os dias porque ele está ainda se organizando. Ontem eu não tive condições de assistir, que eu confesso aos irmãos, quando eu cheguei em casa, né, tem lá uns remedinhos para tomar, que Jesus vai me livrar deles também depois, né, ainda não livrou, né, mas não tive força. Eu tive que terminar ali e caí na cama, só acordei hoje, já eram 7 horas, né? Acompanhei o pastor Hélio. Mas glória a Deus, porque eu pedi, Senhor, me dá força que eu quero fazer a escola. Estou aqui. Um abraço para vocês.
não é? Deus abençoe. 18 horas nós estaremos com o nosso culto público e agora eu encerro, não é, com esta oração. Obrigado, Pai, por todos que estão comigo nessa escola. Não pude terminá-la, Pai, mas eu não quero fazer nada apressado. Eu quero fazer tudo de acordo com que o teu povo seja abençoado e edificado, Pai. Abençoe todos que estiveram comigo nessa escola, que vão assistir depois através dos grupos. Abençoa todos que terão seus cultos presenciais, como nós o teremos logo mais também, Pai. Assim oro, te agradeço por esse privilégio de te servir também, sendo um canal de bênção para o teu povo. Se conosco, prepara-nos para a escola, para o culto também, a oferta para o sítio que teremos logo mais. Abençoa o teu povo nessa contribuição. Também nos prepara para ajudarmos a missão que vai estar, ó Senhor, entrando na Coreia do Norte para levar a palavra. Nós temos uma ajuda para dar também. Ajuda-nos que todos nós possamos juntos fazermos esse trabalho, porque, como diz o Evangelho de João, no capítulo 9, que está escrito lá: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém vai poder trabalhar. Desperta o teu povo para o momento, Pai, para não ficarem deixando para amanhã o que eles podem fazer hoje, sobretudo no teu reino. Assim oro agradecido, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Um ótimo domingo para vocês. Até logo mais às 18 horas. Mas não deixe de assistir o teu culto presencial, que aqui você pode depois procurar no Facebook, Pastor Gênesis e Márcia Costa. Vai estar toda essa escola para você. Grande abraço. Você, Rosângela, que está aí firme, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe e fique na paz. Celene Arcanjo, grande abraço. Júnior Domingos, grande abraço. Elias, pastor Efraim, daqui a pouco vocês estão em casa. Deus abençoe, Leandro Paz. Fiquem na paz. Um ótimo domingo para vocês. Tudo que eu pedi pra Deus, em você Ele me deu. Quando você chegou, eu vi que o meu pedido Ele atendeu. Tudo que eu já sonhei, com você eu conquistei. Viver pra sempre do seu lado, o presente que eu ganhei.